Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e venho sempre falar das minhas experiências, de o que me moldou, o que está trazendo para mim informações que me ajudam a conquistar, né, não só questão financeira ou material, mas a questão do pensar, de como agir, de como me sentir, de controlar as minhas emoções. E hoje eu venho falar sobre algo muito importante de um autor, escritor e um grande palestrante que foi Napoleão Hill. Ele fez vários livros e um livro que vende muito, só não ganha da Bíblia, tá? Mas ele é muito vendido, que é Quem Pensa Enriquece. Tem muitos vídeos sobre ele. E as pessoas falam, e falam assim, só porque ele falava da questão do sucesso, de você. Ele fez várias entrevistas, aqui ele fala das entrevistas que ele fez, de pessoas que venceram na vida. E ele viu que todas as pessoas que venceram eram aquelas pessoas determinadas, que sabiam onde queriam chegar. Então ele dá o caminho dessas informações que essas pessoas passaram, e aí ele começa a criar esse livro para falar justamente do sucesso. Se você, porque ele disse quem pensa enriquece, porque a todas as pessoas que enriqueceram, elas pensavam no que elas queriam e elas não deixavam o que estava acontecendo ou o que as pessoas falassem mudassem o que elas acreditavam, que tudo tem a ver com a crença dentro de você. E ele fala também do subconsciente, que por mais que você fale afirmações positivas, que você tente mudar o que você pensa sobre alguma coisa, mas você está tão preso das informações do subconsciente que ele aprendeu das informações e da programação que você viveu, então ele só repete aquilo. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem dar um passo, ou às vezes muda um pouco, mas sempre fica num limite, é como se tivesse um teto ali. Mas é tudo da dependência das informações que o subconsciente traz para você. E também tem a questão das dependências emocionais que estão interligadas com as pessoas que você convive, seus pais, sua família, mesmo que você nem conviva com ele, mas você aprendeu a criar uma dependência emocional e é como se você tivesse uma ligação direta na questão da parte financeira, da parte emocional, e aí você fica num teto limite e você nunca sobe além daquilo, você sempre fica no mesmo patamar. E Napoleão Hill, ele fala justamente, ele já morreu, né? Ele morreu em 1970, 8 de outubro de 1970, e ele é desde 1983, ele nasceu. E ele é lá dos Estados Unidos, e fazia palestras, e passou em muitas situações difíceis na vida, mas mesmo assim ele começou a trabalhar a questão do pensamento positivo, mas trabalhou as crenças, tá, gente? E aí ele diz assim, tem as 7 principais emoções positivas que você precisa colocar no seu hábito. Você precisa criar um hábito de ser positiva. E aí ele diz que tem a emoção do desejo, da fé, do amor, do sexo, do entusiasmo, do romance e da esperança. Eu fiz até um vídeo aqui sobre entusiasmo, que é baixar, falar muito do entusiasmo. E aí, se vocês quiserem, vá no meu canal que você vai ver que tem sobre entusiasmo de baixar, que é o caminho mais fácil de você lidar com o desejo que você sente. E também, da esperança, romance da esperança. São as 7 emoções positivas. E ele diz para você criar um hábito, para você, porque assim, quando você tem uma emoção, se você está sentindo aquela emoção naquele momento positivo, não tem como uma emoção negativa vir. O seu cérebro ele só recebe aquela informação. Só que, se você está pensando como agir daquela emoção, o seu cérebro pode trazer uma informação
para brigar com aquilo que você quer trazer, porque ele vai começar a mostrar o que você já é. Ele não quer sair do que ele já se acostumou. Ele está condicionado. Então você começa a criar hábitos sobre isso. Por exemplo, quando vir um pensamento negativo de algo, você precisa buscar informações reais que você já sabe que acaba com aquela informação. Por exemplo, as pessoas dizem assim, que é muito difícil uma pessoa pobre, se for da parte de dinheiro, ficar rica. E aí você vê muitas pessoas que chegaram a serem milionárias. Muitas assim, eu digo, as pessoas que conseguiram vencer na vida, muitas vezes elas eram muito pobres. Então, isso daí é uma crença, né? Isso daí não é para todos. É lógico que tem mais pessoas pobres do que pessoas ricas, porque a mentalidade das pessoas ainda é muito dessas informações do meio que ela vive. Por isso que elas não conseguem sair desse caminho. E aí Napoleão fala justamente isso. E também tem as 7 principais emoções negativas que devem ser evitadas. E aí ele diz, o medo, gente, é o pior que existe. Porque se você tem medo, você já colocou o mal aí. Você se paralisa, você não consegue dar um passo, você não quer nem sequer fazer algo pelo medo de que você nem viveu. Você nem sabe o que aconteceu, mas o seu cérebro já coloca medo em você para você não fazer aquilo, porque você escuta ou aprendeu a ficar paralisado por conta das informações que você está tão preso e você não consegue dar um passo. O medo, o ciúme também é algo muito negativo. O ódio, a vingança, a ganância, a superstição e raiva. Esses são os 7 principais, mais negativos, que deixam a pessoa parada. E aí a pessoa não vive, então você não vai ter sucesso na sua vida. Por exemplo, às vezes as pessoas vivem um relacionamento que está tão presa a essa relação e ela fica moldada ao comportamento do outro. E não é para ser assim, gente. Se você ama uma pessoa, você precisa deixar ela ser livre. Livre nas escolhas, livre de como quer agir, de como quer se sentir, de como quer se vestir. Então, quando você ver uma pessoa, você fica muito feia nisso, ou você não tem nada a ver com você, ela está querendo te dominar. Muitas vezes é pelo ciúme inconsciente dela, muitas vezes é por medo de que você cresça na vida, e aí ela não quer que você seja diferente, então ela quer moldar você. Isso não é amor, tá? Isso daí é comportamentos de forma de que você, de fazer com que você haja da maneira dela. É uma forma de controle. E aí você precisa trabalhar essa questão de como as pessoas agem com você. Será que essas pessoas querem que eu seja desse jeito por amor? Não é, gente. Se fosse amor, ela permitiria você ser exatamente quem você é. Gostar do que você gosta seria algo muito bom para ela também. Porque ela dizer, se você se sente bem assim, então tá bem, eu também me sinto bem. Essa é a forma de dizer que tá tudo bem. Mas quando você vê uma pessoa que é assim, ela tá trazendo as ineficácias. Se ela não é eficaz naquilo, se ela não quer ser diferente, ela também não quer que você dê um passo além. Então, Napoleão Hill fala sobre isso. E eu vou falar sobre aqui, ler o livro dele, o comentário que ele fala justamente do subconsciente, vê. Na página 299, que ele fala dessas emoções. E ele diz assim, a preocupação de Napoleão Hill com a suscetibilidade da mente subconsciente e pensamentos, emoções, comentários negativos é bem conhecido dos profissionais que trabalham com essas técnicas. Na hipnoterapia clínica, há um axioma chamado de lei de efeito invertido, que afirma que sempre que há um conflito entre imaginação e força de vontade, a imaginação ganha. Olha só, a imaginação ganha. Quando você tenta plantar uma ideia,
Se o subconsciente já abriga uma ideia negativa, tentar impor a nova ideia provoca o efeito contrário. Olha só, se você tem algo negativo de algo que você quer mudar, você precisa trabalhar isso que está no seu inconsciente. E aí ele continua aqui, porque o subconsciente fica obcecado pela defesa da ideia negativa estabelecida, porque para ele é a única verdade. Quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais o subconsciente resiste e mais difícil fica. Olha só. Então, ele quer dizer o quê? Que se você tenta algo diferente, só que seu subconsciente já está habituado com as informações que ele recebeu, ele vai brigar com você e você vai perder. Porque é uma imaginação que você está colocando naquele momento, mas é uma coisa que está. É como se você estivesse uma raiz, sabe a raiz da planta da árvore? Ela está tão enraizado aquilo ali que para você arrancar, você precisa ir lá profundamente para poder tirar toda aquela terra e aí você conseguir puxar toda a raiz. E muitas vezes ainda fica um pedacinho, lembra? Então, se você quer tirar algo que está no seu subconsciente, eu até falei aqui, trabalhar a questão de mudar as emoções, mas trabalhar a questão do foco. E quando a gente era criança, que a gente aprendeu essas informações negativas e ficaram no nosso subconsciente, essas informações, elas vinham porque a gente, até aos 7 anos, a gente fica em teta. O nosso cérebro está aberto. Por isso que ele recebe e depois ele fecha. Aí, quando é que a gente fica em teta? Assim que vamos dormir. Antes de dormir, a gente começa a ficar em teta. E aí você coloca um fone de ouvido e coloca aquilo que você acha que está difícil para você mudar. Por exemplo, se você não tem grandes avanços na questão financeira ou grandes avanços na parte relacional de namorado, um relacionamento bom, ou a questão de qualquer coisa, gente, algo específico. Você procura num vídeo, um áudio que fale sobre auto-hipnose na questão do que você quer. Se é para dinheiro, coloca dinheiro, prosperidade, e aí você coloca essas auto-hipnose e vai dormir. Aí você faz, como eu já falei em outro vídeo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não interessa. Se você puder fazer quantas vezes, e você começar a ver que você e as coisas vão acontecendo, aí você está colocando informações e mudando o que está no subconsciente. Porque lembra, a gente só abre o nosso subconsciente quando vamos dormir. Então aproveite esse momento e eu venho trazer aqui sempre sobre livros, sobre situações, sobre informações que me ajudam e ainda eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas e tem muitos vídeos sobre isso, sobre Napoleão Hill, sobre Joseph Murphy, sobre vários, mas às vezes uma informação simples vai lhe ajudar muito. E tem uma frase que Napoleão Hill falava, que ele diz assim: possuo um bem precioso que nenhum homem pode roubar. É o poder do pensar os meus próprios pensamentos e ser eu mesmo. Ele quis dizer que nós temos autonomia mental de escolher o que pensar, mas precisamos trabalhar o que já foi embutido ali. E aí você começa a trabalhar isso. É fundamental para mudar essa questão das programações. Só assim, e trabalhar a parte do entusiasmo, tá, gente? Como eu já disse, as emoções positivas, a parte do entusiasmo, da fé, do amor, do romance, da esperança, do desejo, para que você comece a colocar só informações positivas. E aí você começa a criar hábitos e informações que vão lhe ajudar a dar insights e caminhos e sincronizações para você elevar na sua vida. Beijo e conta aí, qual dessas emoções você está trabalhando? Ou qual das emoções negativas que você ainda não consegue sair
e fica preso muito nele, pensando nas coisas negativas e que você queria mudar? Fala, comenta, beijo, tchau, tchau.